Olá, me chamo Mário Rocha, sou doutorando e mestre pelo programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Caxias do Sul e especialista em Direito Internacional e Direito do Mar pela mesma instituição. O tema que me traz até você é Direito Internacional, Sociedade e Pesca, aspectos relevantes para o século XXI. Esta é uma temática que gera inquietação e às vezes até dúvida, pois muitas vezes os acadêmicos e até profissionais de direito desconhecem as relações geradas no âmbito do direito do mar. E é sobre isso que eu quero, mesmo que de forma breve, tratar com vocês hoje. O direito internacional do mar, assim como outras temáticas inseridas dentro do direito internacional, foi durante muitos séculos dotado de um caráter costumeiro. Esse cenário é alterado no século XX com a efetivação de diversos tratados, convenções e acordos, sendo o principal deles, no âmbito do direito do mar, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, podendo ser essa considerada como uma Constituição dos Mares. Esta convenção surge para regulamentar diversos pontos relativos aos mares e oceanos e que também são questões presentes no cotidiano e inclusive na arte, mesmo que você não perceba. Trago alguns exemplos, veja. Quando o professor, em La Casa de Papel, no primeiro episódio da terceira temporada, comemora que seu grupo chegou em águas internacionais, ali está a Convenção de 1982, mais precisamente nos artigos 57 e 82, sobre a delimitação dos espaços marítimos. Quando diversas manchas de óleo surgem no litoral brasileiro, ali está a Convenção de 82, em sua parte 12, que trata da proteção ao meio marinho. E em outro filme, no filme Capitão Phillips, que esse filme retrata que um navio é invadido, baseado em fatos reais, que um navio é invadido e sua tripulação é detida, ali estão as noções de terrorismo e de pirataria no direito do mar, na região conhecida como Alto Mar. E isso está descrito no artigo 100 e seguintes da Convenção de 82. A Convenção de 82 também regula a temática da pesca, e essa convenção, neste caso, é complementada pelo Acordo de Pesca de 1995. Acordo este que foi criado no âmbito da Convenção de 82 e destina-se à gestão e à conservação sustentável dos estoques de peixes transzonais, ou seja, são peixes que migram entre distintas zonas ou espaços marítimos. E ainda se destina a regular os estoques de peixe altamente migratórios. São aqueles estoques, portanto, que migram diversos quilômetros, por vezes até mais de 6.000 quilômetros, para entre regiões. Mas, certo, por que regular a temática da pesca? Ou até, de certa forma, regulamentar? A resposta a esse questionamento é relativamente simples, mas carrega consigo diversos fatores que podem tornar a regulação uma necessidade para a sociedade no século XXI. Adianto a vocês o seguinte: questões relativas à pesca nos oceanos estão cercadas de diversas problemáticas, não apenas no campo prático, na atividade pesqueira, mas também são problemas que envolvem economia, envolvem a sociedade, sustentabilidade e inclusive questões políticas. Então, antes disso, antes de adentrarmos na problemática, alguns dados devem ser considerados. A proteína do peixe é hoje a mais consumida ou uma das mais consumidas no mundo. A média de consumo por pessoa atualmente é de 20,5 kg. E isso representa um aumento de 127,77% quando comparamos com dados de 1961. É preciso recordar também que esse dado não pode ser considerado de forma isolada. A população em 1961 era de mais ou menos 3 bilhões de pessoas. E hoje, 2023, já ultrapassamos os 8 bilhões de pessoas. Um aumento, portanto, de 166%. Dessa forma, a quantidade de proteína capturada no mundo não teve um aumento de 127%, mas sim teve um aumento de 5 vezes.
nesse período de 60 anos. E aí, qual que é o problema disso? Bom, essa resposta também, de certa forma, é simples. A capacidade reprodutiva dos estoques pesqueiros não aumenta a ponto de garantir esse consumo, garantir o consumo para 8 bilhões de pessoas. Dessa forma, as populações de peixes, que deveriam ser mantidas em níveis aceitáveis, e que, ou seja, níveis que permitam a sua captura e, ao mesmo tempo, a sua continuidade, essas espécies estão diminuindo. Nesse raciocínio, é possível extrair o primeiro dos problemas enfrentados pela sociedade no século XXI, a sobrepesca. Conceituando de uma forma científica, é possível dizer que a sobrepesca é a prática pesqueira acima das capacidades máximas permitidas de reprodução de cada estoque. Ou seja, para que esses estoques mantenham-se em níveis adequados ao longo do tempo, fazendo com que as espécies capturadas tendam a diminuir de tamanho populacional. E aí, recorrendo novamente ao cinema, eu trago um bom exemplo de como vai se dar a sobrepesca. No filme Karate Kid 2, um filme de luta, teoricamente não tem nenhuma relação com a pesca, mas esse filme, uma cena em especial me chamou a atenção. Os protagonistas do filme, então Daniel San ou Daniel LaRusso e o mestre Miyagi, estão em viagem ao Japão, na aldeia natal do mestre. E ao caminharem na rua, numa rua movimentada da aldeia, Daniel questiona, mestre, por que ninguém está pescando aqui se essa é uma aldeia pesqueira? E o mestre responde que depois da guerra, no caso a referência à Segunda Guerra Mundial, uma grande frota pesqueira chegou naquela região e em 2 anos acabou o peixe. Basicamente, essa é a sobrepesca. Os estoques pesqueiros são muitas vezes dizimados ou diminuem consideravelmente de tamanho. E aí eu faço um questionamento a vocês, trazendo para o âmbito brasileiro. Acredito que muitos de vocês que estejam nos assistindo hoje consomem proteína de peixe ou algum outro recurso vivo do mar. E aí eu te pergunto, você já comeu sardinha? Ou outras espécies como tainha, namorado, garoupa? Ou até mesmo camarão, siri ou lagosta? Sinto muito dizer, mas essas são algumas das espécies que sofrem e estão sofrendo com a sobrepesca apenas no litoral brasileiro. Outra proteína bastante consumida, o atum, também é uma vítima da sobrepesca. E esse fato fez com que a FAO, a Agência das Nações Unidas para a Agricultura, emitisse um alerta em maio de 2023 referente à pesca excessiva do atum. E vale lembrar a vocês que a sobrepesca ela ocorre de maneira legal. Então, de certa forma, ela não está ferindo nenhum princípio jurídico, mas ela não é uma atividade, de certa forma, ética. Embora existam outras atividades que sejam atividades ilícitas. Essas sim, consistindo em outras problemáticas do mar. Posso citar aqui algumas delas. São ao menos 3 que colocam em risco a sobrevivência dos mares e oceanos. Então eu cito a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. Todas elas são colocadas em um conjunto em um nome só, em um item só, mas pode se subdividir em 3. A pesca de arrasto e a pesca fantasma. A pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, então ela vai se subdividir, como eu disse, em 3 tipos. A pesca ilegal, é a primeira delas, é realizada dentro da jurisdição de um estado, mas sem a autorização desse estado. Então vamos imaginar o seguinte: um barco de qualquer nacionalidade está exercendo a pesca no litoral brasileiro sem autorização do Estado brasileiro. Isso já ocorreu antigamente, num litígio com a França chamada de Guerra da Lagosta, onde a França estava exercendo a captura da lagosta no território brasileiro sem autorização do nosso Estado. Isso vai ocorrer da seguinte forma: vai exercer a pesca violando as leis desse Estado costeiro e, inclusive, obrigações internacionalmente assumidas pelos Estados. Sabe-se que, além do Acordo de Pesca de 95 e da Convenção de 82, tem uma série de outros tratados, inclusive sob a égide de organizações de pesca.
A pesca não declarada, como o próprio nome já diz, consiste em não declarar corretamente às autoridades os quantitativos de estoques pescados, omitindo então de forma parcial ou completa a existência da atividade pesqueira. Nesse ponto, vamos imaginar que uma embarcação foi fiscalizada pela autoridade marítima e constatou-se que os níveis de pesca foram muito superiores àqueles níveis informados pela embarcação. E a última, ela é um pouco mais complexa, ela é chamada de pesca não regulamentada. Essa é a atividade pesqueira realizada em áreas onde não há ainda uma regulamentação específica, mas as embarcações acabam por violar normas internacionalmente assumidas, como, por exemplo, a Convenção de 82 ou o Acordo de 95. Por que disso? Porque existem para cada região do mar, deve existir uma regulamentação dividida em organizações pesqueiras por oceanos e por espécies. Então, por exemplo, existe a organização do Tratado do Atlântico Sul para o atum. Isso é uma das espécies regulamentadas. Existem organizações que vão tratar especificamente do salmão e de outros peixes ou outras espécies de recursos pesqueiros no mar. Essas são as mais comuns. E dentro dessas, a ilegal e a não declarada são as mais usuais. A não regulamentada não tanto. Ainda há outras formas que podem ser citadas. A pesca de arrasto é uma pesca bastante comum nos dias atuais. Ela vai consistir em lançar uma rede ao mar, que vai capturar tudo aquilo que encontra. Sabe-se que a rede, a depender do tamanho, ela pode ser regulada para pescar, por exemplo, espécies menores ou espécies maiores. E no caso da pesca do atum, por exemplo, se capturou atum e espécies menores vão poder escapar daquela rede. Mas a pesca de arrasto, ela vai capturar tudo aquilo que encontra e aparentemente é uma prática aceitável. Mas nós devemos nos atentar para esse tipo de rede utilizada. Não se trata de pequenas redes utilizadas por pescadores artesanais, mas sim de grandes redes de forma industrial. Essas redes elas vão varrer o fundo dos oceanos, destruindo todo o meio ambiente marinho existente naquela região, que vai levar mais de 40, 50 anos para retornar a seu status anterior. Outro fenômeno que se apresenta é chamado de pesca fantasma. Embora esse nome pareça uma novidade ou até de certa forma chamativo, é uma problemática bastante conhecida. Quem nunca se deparou com alguma notícia da seguinte forma: tartaruga encontrada sem vida presa em rede de pesca, ou golfinhos, né, também são notícias bastante comuns. E aí a pesca fantasma ela vai consistir nesse tipo de atividade. São equipamentos de pesca vagando pelo oceano que capturam aquilo que encontram. O resultado disso vai ser a diminuição de populações de estoques pesqueiros, às vezes sem valor comercial, às vezes com valor comercial, e ainda de diversas espécies marinhas, como tartarugas, golfinhos e baleias, que podem vir a ser vítima desse tipo de pesca, pesca fantasma. Há nos mares e oceanos ainda uma espécie de problemática bônus, diria assim. É o caso das mudanças climáticas. Os efeitos das mudanças climáticas são bastante conhecidos, todo mundo fala do efeito estufa, do gás carbônico na atmosfera, da piora na qualidade de vida, na elevação do nível dos oceanos. Mas nos mares e oceanos, as mudanças climáticas vão muito além dessa elevação. O aquecimento das águas, o derretimento das calotas polares vai modificar o pH da água. A água vai ficar mais ácida. Isso vai acarretar tanto no branqueamento dos recifes de corais, como também na diminuição de estoques pesqueiros, vez que esse tipo de mudança no pH da água vai afetar as mudanças reprodutivas e metabólicas dos estoques pesqueiros ou dos peixes, fazendo com que essas espécies fiquem menores, então menores em tamanho, e também diminuam a sua taxa de reprodução, ou seja,
aquele peixe que antes era muito comum vai ser encontrado de uma forma menor e ainda vai se reproduzir menos, ou seja, o nível da proteína vai diminuir muito. Isso pode acabar gerando, de certa forma, uma crise alimentar, afetando a humanidade, né? Como um todo. Pode se, inclusive, consistir em uma crise global de alimentação. E aí, diante das diversas problemáticas apresentadas, me encaminhando para a conclusão, é possível citar que a comunidade internacional, a sociedade no século XXI, tem adotado um caminho perigoso. É um caminho que viola o meio ambiente equilibrado, tanto para a atual como para as futuras gerações. Devemos lembrar sempre do artigo 225 da Constituição Federal, no caso do Brasil, mas tantos outros acordos internacionais falam que nós devemos proteger o meio ambiente tanto para as atuais como para as futuras gerações. E, como eu disse, esse caminho que a sociedade internacional está adotando pode gerar uma crise global, econômica, política, inclusive uma crise alimentar global, colocando em risco direitos humanos que foram a duras penas conquistados. E como resposta, tudo são bombas, tudo são problemas? Não. Como resposta para como sair desse problema, a gente tem algo muito mais complexo de responder do que a simples resposta de por que regular os estoques pesqueiros nos oceanos. E aí, mas de fato, essa mudança já iniciou. No campo jurídico, nós podemos citar as próprias convenções que eu venho citando desde o começo dessa fala. Convenção de 82 e o Acordo de Pesca de 1995. Isso foi um ponto, podemos dizer assim, um ponto de partida perante a sociedade internacional. Novos trabalhos estão sendo desenvolvidos. Nós podemos citar o Código de Conduta da FAO em matéria de pesca, as boas práticas adotadas, pesquisas científicas que vêm sendo feitas, principalmente pela FAO ou por organizações de pesca, mas isso envolve um trabalho global. Novos acordos estão sendo feitos, inclusive no âmbito da OMC, para a eliminação de subsídios prejudiciais à pesca. Subsídios são aqueles incentivos dados pelo governo para a existência da atividade, né? E esse tipo de subsídio ele pode ser ou benéfico ou prejudicial. Se o subsídio é prejudicial, ele deve ser eliminado. E os esforços da sociedade internacional estão se voltando para a eliminação desse tipo de subsídio. Em paralelo a isso, nós temos o desenvolvimento de novas tecnologias que venham a diminuir os impactos negativos causados pela atividade pesqueira no meio ambiente, o fortalecimento da aquicultura, que é uma forma de criar estoques pesqueiros em ambientes controlados, normalmente em tanques ou piscinas grandes, para que esses estoques possam propiciar o consumo humano sem diminuir a livre circulação e a livre reprodução dos peixes no alto mar ou no mar. De qualquer sorte, fica o alerta que eu trago hoje. A mudança ela só será efetiva quando toda a sociedade internacional tiver a consciência e o costume de adotar as melhores e as mais limpas práticas na economia pesqueira. Seja desde o início da cadeia na pesca, evitando a pesca de arrasto, evitando a pesca fantasma, evitando a pesca ilegal, não declarada, não regulamentada, seja no ponto final da cadeia, evitando o desperdício de alimentos, o desperdício dessa proteína, adotando práticas sustentáveis e, principalmente, adquirindo produtos que sejam internacionalmente certificados ou regionalmente certificados, mas que se saiba que aquele produtor é um bom produtor, é um produtor que não vá fornecer produtos oriundos da pesca de arrasto, da pesca fantasma ou da pesca ilegal, não declarada, não regulamentada. Dessa forma eu encerro minha participação, agradeço aqui aos organizadores desse maravilhoso evento, que estão propiciando um debate amplo, contemplando todas as áreas do direito. E agradeço a você que me assistiu até aqui.
Um abraço, nos vemos em uma próxima oportunidade.